artista, mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Atualmente eu desenvolvo pesquisas na área de corpo, cidade, patrimônio, videodança. Eu dirijo o Núcleo Atmosfera de Dança Teatro, que é uma companhia que surgiu dentro da Universidade Federal do Maranhão, quando eu era aluno do curso, e atualmente se constitui como uma empresa de produções culturais daqui de São Luís. Começou no ensino fundamental, na escola, assim que eu comecei a dançar com mais frequência. Antes eu já tinha algumas experimentações no jardim, né? Mas continuante. No jardim de infância, onde no jardim de infância eu participava de festividades do calendário junino da escola, né? E no ensino fundamental eu comecei a coreografar as quadrilhas, a participar das quadrilhas, né? E também de danças portuguesas e dança Bumba Meu Boi. Eu coreografava os grupos, né, os meninos, para a gente apresentar, porque tinha gincanas na escola, eles estimulavam a gente com essa coisa de ganhar o prêmio de melhor coreografia, de melhor, né? Então eu fazia isso para competir mesmo, né? E era uma brincadeira muito gostosa, a gente ia elaborar o figurino e tudo isso, né? E se reunia aquela turma toda. Só que então para mim tudo isso não passava de uma competição, de uma brincadeira, né? Para ganhar pontuação na escola também, tirar boas notas, recuperar. E foi assim, depois que eu comecei a realmente ir vendo que ali tinha alguma coisa que era para além do entretenimento. Eu sou natural de Chapadinha, cidade de Chapadinha. E eu vim para São Luís no ano de 2001. Quando eu vim para cá, eu já vim com o propósito de ser artista. Que eu viria para estudar arte. E quando eu comecei a estudar no Sintra, na Fundação Nice Lobão, e lá tinha oficinas profissionalizantes. O aluno ficava meio que uma educação integral, né? Ficava pela manhã estudando normal, no meu caso, e à tarde ia fazer oficinas profissionalizantes. E as oficinas profissionalizantes eram na área de cultura, algumas, né? De arte, e eu fazia dança com a professora Lenimar e teatro com o professor Luiz Antônio. Então eu comecei aí, né? Estudando mais ou menos, porque o que me fez ficar aqui em São Luís, porque em 2001 eu participei de uma audição, eu vim por conta dessa audição nas férias, e eu vim assim me aventurar, na verdade. Eu vou fazer essa audição, era uma audição para compor o balé Alto da Esperança, que era dirigido pelo Fernando Bicudo, coreografado pelo Gaspar. Num período em que o teatro Arthur Azevedo ele estava em reforma, estava fechado. E eles abriram um anexo e fizeram essa contratação de pessoas para participar desse balé. Então, eu nunca tinha tido experiência com balé na minha vida, né? E pela linha de trabalhos que eu via, tinha que ter essa base. Na verdade, eu nem sabia o que era uma aula de balé, nunca tinha. Eu assistia Billie Elliot na televisão, eu assistia as bailarinas do Faustão na televisão, eu assistia Dustin Dance, Flash Dance, esses filmes que vão passando na televisão e a gente vai se encantando. Então foi esse encantamento pelo visual, na TV, assistir esses vídeos e ficar, depois dos filmes, depois de assistir os programas, ficar reproduzindo, tentar dançar igual aqueles artistas, né? Então isso foi me desenvolvendo, acho que uma espécie de memória fotográfica, que pegava com facilidade tudo aquilo que eu via. Então quando eu vim fazer a audição, eu apenas fui reproduzindo os passos que os bailarinos iam fazendo na sala, como eu tinha essa grande facilidade. Aí dos 300 meninos que fizeram essa audição, dos 13 que passaram, eu fiquei entre eles, né? A cidade onde eu morava,
o olhar sobre a arte em si, tinha um preconceito muito grande, o bullying, o menino que gosta de dançar, e aí vinha aquelas risadinhas, aquele bullying na escola, então eu fui acompanhado muito por isso, né, em todas as fases. Mas eu gostava muito daquilo, era que me dava ânimo para viver, então eu continuava fazendo, reproduzindo e dançando da minha maneira, porque eu não sabia que existia aula para fazer aquilo que estava sendo mostrado na televisão, isso e aquilo. Né? Não continuei no balé Alto da Esperança, mas aquilo me disparou muitas coisas, inclusive foi o que me fez buscar uma escola que eu pudesse ter aulas de arte. Eu não tinha uma grana para pagar uma escola, meus pais não tinham condição de pagar uma escola de dança para eu fazer aula de dança, né, e tal, mas então minha mãe ela começou a procurar uma escola que tivesse aula de arte e ela encontrou o Sintra. Então minha mãe suou lá falando com os políticos lá no interior até conseguir uma vaga para mim nessa escola. E lá que eu comecei a estudar o corpo, estudar o movimento, porque os meus professores eram arte educadores. Então eles começaram a ver o meu potencial e eles foram me estimulando com muitas atividades, né? E eu fui me desenvolvendo cada vez mais aí, até que eu concluí o ensino médio e apareceu no jornal, na biblioteca que eu estava estudando, alguém assim, uma boa alma jogou esse jornal na minha frente. E no jornal tinha escrito uma matéria onde dizia: a Universidade Federal do Maranhão abre vagas para a primeira turma de licenciatura em teatro no curso, né? E aí eu segui esse jornal, segui minha intuição, fui estudar, fiz vestibular e concluí a graduação na licenciatura em teatro, né? Fui fazer a graduação. E lá eu tive mais acesso ainda a outro universo que eu nunca tinha experimentado. Lá eu comecei a ver performance, lá eu comecei a ver que tinha um trabalho corporal, né? Para você trabalhar o corpo, não era só aquela técnica, mas existia um corpo com todas as suas partes. Você poderia ver essa anatomia, a cinesiologia, estudar os músculos, os ossos, né? E eu fui indo muito por aí, né? Investigar e ter mais vontade de estudar sobre o corpo. Quando eu me graduei, eu fiz um trabalho chamado As Cores de Frida, que foi dentro de um projeto de extensão, ação cultural em teatro, que eu desenvolvi na comunidade. E aí, desse projeto resultou esse espetáculo, com 16 pessoas da comunidade. Né? Circulei o Amazônia das Artes, o projeto do SESC, com esse espetáculo logo em seguida, na graduação. Né? E quando eu retornei, paralelamente a esse processo, eu já estava indo para Alcântara, eu já estava pesquisando sobre corpo, sobre memória, estava fazendo registros de vídeos nas ruínas de Alcântara, por conta do professor Pazini, que tinha uma residência lá, e ele estudava muito sobre memória, né? Sobre a nossa cultura popular também, sobre etnia, né? Cultura afro-brasileira, nas montagens dos trabalhos dele, né? No Imperador Jones, do Negro Cosme, na Balaiada. Fui me envolvendo ali naqueles processos e depois eu fui caminhando com as minhas próprias pernas, porque o meu interesse era mais voltado à área da performance, à área da dança. Fiquei registrando, voltando em Alcântara, fazendo movimentos nas ruínas, né, com amigos que iam com câmera, registrava aqueles momentos. Depois eu olhava aquele material dentro da sala, no laboratório, né, e eu começava a experimentar todo aquele material que eu ia vendo e
Depois eu comecei a frequentar o Cacuriá de Dona Teté, porque eu estava já envolvido no divino, o som da caixa. Eu fui buscar onde tinha essa caixa aqui, né? Então aquele som da caixa me toca profundamente. Camadas, eu não sei te explicar, mas são ancestrais. É o que eu encontrei a explicação foi isso, porque depois que eu fui começar a pesquisar a história da minha família, encontrei a minha bisavó, certo? Marcelina, a minha trisavó, na verdade, era uma trisavó. Ela morava num quilombo, nesse quilombo chamado Bom Sucesso, que tinha outro próximo, um povoado chamado Claridade, né? E lá a minha avó, ela era devota de São Benedito, e ela dançava o tambor de crioula. Ela era caixeira do Divino Espírito Santo. Então ela fazia as procissões, ela dançava o tambor, né? E também ela tinha um dom de dançar equilibrando uma garrafa na cabeça. Ela ia até o chão com essa garrafa na cabeça, né? Então, buscando, eu fui ver que essa história da caixa, essa história do divino, na verdade era um resgate que eu estava fazendo. A história da minha ancestralidade. Aquela estrutura é ancestralidade, primeiro, que é a base de tudo, né? Depois vem patrimônio, a cultura popular, né? Aí vem a relação do corpo, a relação da cidade, e aí vem o divino, né? Que é a religiosidade, a cultura afro-brasileira. E eu olhei muito para esse lado da ancestralidade afro-brasileira, por conta do lado da família da minha mãe. Só que o divino, ele acontece numa cidade. E essa cidade, ela é construída por uma influência europeia. A arquitetura de São Luís, ela sofre influência europeia, né? E o meu pai é branco. E o meu pai é descendente português. Então tem esse lado da minha ancestralidade que é europeia também. Então no divino eu consigo fundir esses dois traços da minha ancestralidade. O traço português, que vem nesse meu estudo dos casarões, né, coloniais, da arquitetura e da dança também, né, porque tem duas imagens, dois arquétipos predominantes no divino. Um é o arquétipo do imperador e o outro é o arquétipo da divindade, do anjo, né? Então o arquétipo do imperador está ligado à minha ancestralidade portuguesa e o arquétipo do anjo ligado à minha ancestralidade africana, né? Que o anjo ele vai mais pelo lado da religiosidade, do divino, naquele lugar de tambor, de mistério, de magia, de encantamento, né? O imperador está mais no lugar do poder, está mais no lugar da autoridade, da soberania, da realeza, da beleza, da estética bem acabada, bem desenhada, né? Então tem essa fusão, esse encontro. São Luís é uma cidade que suspira, transpira, respira cultura popular. Todos os cantos acontecem muitas manifestações em vários lugares, né? Então, São Luís, principalmente aqui no centro histórico, a gente comumente vê a cultura popular, por exemplo, tambor de crioula, ao mesmo tempo que ele se contrapõe à arquitetura, né, ela também se funde ali, né, que é um traço do negro que queria liberdade. E ele está dançando naquele lugar cercado
de prédios coloniais. Prédios que eles construíram. Prédios construídos nas costas deles, né? Com toda a escravidão. Os escravizados foram construindo todos esses prédios que a gente vê aqui, né? A parte do imperador, eu fiz um resgate nas minhas memórias da infância, porque tem o 7 de setembro, né? Que é o dia da independência, que é bem celebrado aqui no Brasil, né? Principalmente nas escolas, no calendário escolar, dia 7 de setembro, você tinha que fazer um desfile pelas ruas, um cortejo com os alunos caracterizados com os personagens da história. Então eu participava, e nesse cortejo as nossas caminhadas eram como marchas, né? Marchas de soldado. Então ali vem a lembrança dessa marcha, desse cortejo imperial que eu desenvolvi ali na escola que eu fazia, né? Quando eu começo a pesquisar sobre o divino, eu vejo que em anos pares é a imperatriz, né? A figura da imperatriz, eles falam que são os anos femininos, e os anos ímpares são os imperadores, né? Os imperadores, que aí vem o masculino. Então, na festa de Alcântara é assim. Aqui de São Luís, em alguns lugares acontece dessa maneira, mas em Alcântara a tradição é essa: anos ímpares imperador, anos pares imperatriz, né? Então, quando eu fui e vi aquele arquétipo daquele imperador, né, eu comecei a ver como ele andava, como que era essa passada. Então tem a dança do divino, a dança do império, da corte real, que é mais ou menos, são passadas com flexões de joelho, como se fosse cumprimentando as pessoas, né? Aquela coisa bem da realeza mesmo, bem educadinho, bem refinado, né? E esse outro lugar do divino, desse gestual, ele vem nas influências dos terreiros da Umbanda, dos terreiros do Candomblé, né? Dessa parte mais espiritual, que eu comecei a frequentar esses lugares. Então, o divino, ele é uma entidade, certo? Uma entidade que tem uma ligação com Oxalá. Oxalá, que é o orixá que é sincretizado como Mestre Jesus Cristo, né? Que é um orixá que tem essa simbologia da pomba branca, que significa a ascensão do Espírito. Essa ascensão, como no batismo de Jesus, segundo a história da Bíblia, né? No dia do batismo apareceu um raio dourado no céu e lá essa pomba branca, representando a ascensão, a transição de um estado espiritual para outro, a evolução daquela alma, né? O divino, ele é basicamente isso. Então, quando toca o som da caixa, eu vou me conectando a essas instâncias, né, que são ancestrais, são religiosas, né? E dependendo de como essa caixa toca, porque a performance ela é marcada por sons diferentes. O som do início é um som com uma cadência mais de marcha, onde eu vou marchando pela cidade, vou me apresentando com a coroa, com aquela realeza. E o outro são músicas mais ligadas à cultura popular mesmo, aos terreiros, as músicas que são cantadas na abertura da tribuna, da festa do divino, no levantamento do mastro, que é uma outra etapa, no fechamento da tribuna, na recepção do império. Desde que eu fui para Alcântara e vi a festa do divino pela primeira vez em Alcântara, não aqui em São Luís. Eu fui para lá, participei do levantamento do mastro, da visita do império nas casas, que é um cortejo que vai acontecendo por espaços diferentes da cidade, da parte da subida do boi,
que é a parte onde os bois são enfeitados e aqueles bois serão sacrificados e essa carne vai ser doada aos pobres, às pessoas de baixa renda, né? Que passam fome ali, a população dos quilombos mesmo, né? A subida do mastro, que também é um evento assim de muita força, que o mastro ali representa a resistência do negro. Então todas as vezes que esse mastro é fincado na terra, tem essa simbologia de fertilização, né? De uma honra, um agradecimento à terra. Então estamos fincando aqui esse mastro para dizer: estamos aqui, estamos vivos e resistimos, a nossa história permanece viva. Assim que eu circulei com o Divino em 2015, eu participei com ele de um projeto de circulação do SESC também. Assim que eu cheguei, eu disse: eu quero criar uma nova obra, fazendo uma nova homenagem à cultura popular. Só que eu quero criar algo para além do divino. Eu quero ir para outro lugar dentro da nossa cultura. Então comecei a pensar numa ideia de couro de boi. Então eu comecei a frequentar as casas do Bumba Meu Boi, né? As sedes do Bumba Meu Boi, no momento em que eles estavam bordando, as artesãs estavam bordando couro com miçanga e canutilho. E eu percebia que enquanto elas estavam bordando, elas conversavam sobre várias coisas da comunidade, várias coisas da vida dela, de suas vidas, coisas pessoais mesmo, né, também. E aquilo ia se construindo uma história, né? Então, quando eu comecei a visitar os barracões onde fazem a pré-produção das apresentações do Bumba Meu Boi, então eu comecei a ver que a comunidade, as bordadeiras, elas vão se reunindo naquele lugar. E a partir do momento em que elas vão fazendo esse bordado, elas vão contando suas histórias. Elas vão falando sobre experiências de vida, elas vão falando sobre sonhos que elas têm, elas vão falando de dificuldades que elas vão passando, a comunidade passa também para realizar. Contam histórias, falam brincadeiras, né? É um convívio maravilhoso ali com elas, né? Eu comecei a observar essa parte da confecção desse couro, do quanto ele é sagrado. Porque aquela pele que vai ser colocada sobre aquele objeto, né, que vai ser animado, ela também tem uma simbologia muito sagrada. Então eu decidi, assim que eu cheguei da circulação do Divino em 2015, em fazer umas fotoperformances. Então eu entrei em contato com o João Almeida e falei para ele da minha ideia, que era de construir uma pele do boi no meu corpo. Construir uma segunda pele, uma camada. Que essa pele fosse preta, da cor do couro do boi, e que fosse bordado. A gente pensou em fazer algo com tecido, né? Mas eu disse: não, inicialmente a gente vai fazer só umas fotos, vamos experimentar logo pintando a pele e colando coisas, paetês, né? Materiais que geralmente eles usam na própria festa junina. E vamos experimentar isso. E a gente chamou um amigo, o Rude, né, para ele fazer as fotografias. E eu passei o dia, tipo uma manhã inteira, passando por esse processo de pintura, imobilizado. São 4 horas a montagem dessa maquiagem, né? Primeiro toda uma película preta é passada, em seguida ela seca primeiro, depois é feito um decalque de todo esse desenho, desses santos, de tudo que vai ser. Depois é colado paetê por paetê, né? Cada peça
ali. Então eu resolvi fazer essas fotos aqui, na Praia Grande, trazendo já essa relação dessa cultura popular, desse corpo brincante, desse boi encantado, né, digamos assim, se relacionando, se imprimindo nessa paisagem urbana histórica de São Luís, né? E então a gente tirou as fotos, só que no momento que eu estava tirando as fotos, querendo ou não, eu estava fazendo gestos, estava fazendo movimentos, né, como trazendo o movimento do boi, lembrando dos encantados, das encantarias que eu via nos terreiros, né? Então aquilo automaticamente foi chamando a atenção, né, das pessoas que estavam passando pela Praia Grande naquele momento. E aquilo foi criando aquela aglomeração de pessoas. Na hora da sessão de fotos, muita gente começou a vir e tirar fotos também e comentar, e eu fiquei muito surpreso com aquilo. A reação do público, né? Aquele público que não estava calculado, aquele número de pessoas assistindo um ensaio fotográfico. E aí depois eu fui me movimentando, e aí com esse estímulo que o público foi me dando, eu fui me movimentando mais ainda, e daí foi surgindo essa performance, né? Inicialmente somente fotos. Fiz as fotos em 2015. Essa sessão já vestido com essa ideia de pele, com essa ideia de homem touro. Essas fotos, esse trabalho ficou sem nome, apenas como registros fotográficos mesmo, e esses registros ficaram armazenados nos meus arquivos de 2015 até a pandemia. E quando teve a pandemia, eu comecei a revisitar os materiais, os espetáculos, as obras que eu já tinha desenvolvido. Foi revisitando essas memórias das obras, do repertório, das criações. E revisitando isso, exatamente em junho, quando estava na pandemia, no auge da pandemia, e tinha sido decretado o lockdown, onde nenhum brincante, o Bumba Meu Boi não podia se apresentar. E eu comecei a assistir vídeos, assistir lives, onde tinha um número mínimo de personagens com máscaras sendo transmitido. E aquilo é impactante. E eu resolvi brincar novamente com essas fotos, trazer de volta. Agora eu vou experimentar essa performance. Eu vou sair pelas ruas da cidade, aproveitando que ela estará isolada pelos lugares onde o boi costuma se apresentar. E eu vou sair usando máscara, por conta dos cuidados, né? E também por essa inquietação que surgiu em mim por estar assistindo os brincantes usando máscara, aquele novo elemento que não tinha nada a ver com as suas fantasias. Então, dava uma ideia de não respirar, se calar, sufoco, tá faltando o respiro do brincante, né? Então eu confeccionei uma máscara com santinhos, tudo. Fui para casa do João novamente, fui pintado e saí fazendo os vídeos. Esses vídeos foram chamados inicialmente de Live Meu Boi. Era uma live do Bumba Meu Boi, uma live do performer, daquele que estava se inserindo naquela paisagem, né? E isso já dentro do mestrado, já inquieto nessas transições de pensar no processo criativo que foi produzido na cidade de Alcântara, que foi produzido na minha cidade. Agora, como que eu posso estar brincando com essa arte num outro espaço?
rever esse espaço, né? E aí foi surgindo essa brincadeira que ainda não tinha o nome de couraça, e fui fazendo novamente. E quando eu me vi dançando, eu disse, agora eu vou trazer um elemento também que eu fiz no Divino, que eu usei no Divino. No Divino, eu trouxe as caixeiras para o espetáculo. As caixeiras, mulheres que tocam caixa, um instrumento percussivo, durante a festa. Eu convidei as caixeiras para participarem, para elas criarem aquela trilha sonora ao vivo, acompanhando o cortejo. E eu pensei, eu quero aqui brincantes do Bumba Meu Boi também. Então eu convidei a brincantes do Bumba Boi de Maracanã. Então eles me acompanham com os pandeirões, o tambor onça, com as matracas, né? Então tem a mesma configuração ali, o mesmo formato do Divino. O Divino é o corpo, a ancestralidade, o cortejo na cidade. Ela é inspirada na dança do miolo, porque o miolo ele tem poucas variações, ele fica com flexão no joelho, mas movimentando os ombros e as costas, naquela posição baixa o tempo todo, movendo o corpo, né? Eu fui buscando na dança dos orixás, nas danças que eu via dentro do terreiro, nas manifestações dos caboclos, nas manifestações das entidades, né? Então, ali também tem uma referência muito forte ao Sebastião, rei Sebastião, né? Então, segundo a lenda, que tem um touro encantado na Ilha dos Lençóis, que é o rei Dom Sebastião, que na batalha de Alcácer e Quibe, ele sumiu, e dizem que no dia que ele retornar, vai ser o dia em que alguém conseguir acertar a estrela que tem na testa do boi que circula pela Ilha dos Lençóis. No dia que isso acontecer, o rei vai voltar e São Luís vai submergir, né? Então eu fui buscando esses arquétipos, essas simbologias dentro da encantaria, que é uma linha de religiosidade, de espiritualidade, que é cultuada apenas em 2 lugares do Brasil. Um é o Pará e o outro é o Maranhão. Então, a encantaria do rei Sebastião, essa história desse homem que está encantado, que está vestido de touro, e que vai passear por esses lugares, né? Por essa cidade. Então acaba que virando um homem touro, encantado, que na verdade é a fusão do miolo, que é o brincante, que está embaixo, e a parte animada, que é o boi. Fundir os dois é como se o brincante, o miolo, tivesse vestido o próprio boi, o corpo performativo, no mesmo modelo do corpo do divino. O divino eu nunca fiz um ensaio para apresentá-lo. Couraça é do mesmo jeito. Eu sou guiado pelos sons dos tambores. A partir de um repertório que você tem. Exatamente. O repertório que eles definem. O repertório que os brincantes definem naquele momento. A roxa, por exemplo, no Divino, ela toca as caixas e os versos vão vindo. Alguns versos têm a ver com a festa do Divino. Outros versos vão vindo a partir do encontro do performer com o público. Então, às vezes ela canta que o Imperador do Divino está chegando, que sua performa, ela fala assim, né? Ela usa essa expressão, que sua performa começou, né? E o couraça, o repertório já é de músicas mesmo dos terreiros, que os brincantes já cantam no Bumba Meu Boi. Você fala as toadas? As toadas. Você faz
o trabalho que você faz? Os brincantes hoje eles estão num processo assim de resistência mesmo do trabalho comigo, porque eles após a apresentação, a primeira apresentação do Couraça, foi feito alguns vídeos por pessoas que foram passando, e como a gente está num momento assim de política, né, de muitos enfrentamentos, de muita acidez, né? Então as pessoas elas captam as imagens da maneira, do ângulo que elas querem, e a imagem captada distante, ela não vai pegar a sutileza dos detalhes que tem no couro que é pintado no Couraça, né? Então, se você capta a imagem distante e distorce essa imagem, vamos dizer o quê? Que é um capetão, né? Então isso vai dentro dessas figuras, né? Que são tidas aí no inconsciente coletivo, né? Essa coisa do capeta, disso, daquilo. Então isso acabou que tendo uma repercussão não muito positiva na comunidade. Porque eram os brincantes vestidos na roupa do Bumba Meu Boi, tocando para o capeta dançar, né? Então esses vídeos foram parar na comunidade, começaram a circular. Os brincantes que estavam acompanhando foram chamados pelos chefes do Bumba Meu Boi, e eles disseram que a partir daquele momento eles não poderiam participar levando o nome do boi, né? E eles disseram, então tá, então a gente não participa com o nome do boi, a gente participa como pessoa física. E aí eles estão trabalhando dentro do Couraça, né? Com a roupa do Couraça agora, não mais como brincantes oficialmente, assim, como brincantes do Bumba Meu Boi. Você mudou a farda deles, então teve que mudar a farda? Sim, eles usam a camisa com o nome Couraça, o nome da performance. Nossa Senhora. Essa etapa eu não soube. Pois é, essa etapa poucas pessoas sabem, na verdade, porque são enfrentamentos de mudanças de paradigmas e que vão mexendo em toda uma comunidade. Esses vídeos distorcidos, essas imagens foram parar em páginas de sensacionalista, de 70 mil seguidores, 8 mil pessoas falando mal do trabalho, né? Mas a performance é controversa, né? Então, ao mesmo tempo que isso gerou um aspecto que não foi muito favorável na vista de quem estava me deturpando, mas isso me trouxe prêmios depois, né? Fui reconhecido, assim, prêmio de melhor bailarino, de melhor caracterização, e o trabalho continua sendo convidado para participar das mostras, juntamente com toda a equipe. Então é o trabalho de resistir mesmo, a gente precisa respirar, né? E trazer esses novos olhares que podem impactar a comunidade, que vão gerar outros olhares sobre o fazer da arte. Porque eu estou buscando na tradição, mas eu não faço parte daquela comunidade. Eu estou fora da comunidade, a minha realidade é outra. Eu me insiro, eu busco, eu bebo daquela fonte e eu trago para o contexto em que eu vivo. Mas eu trago para homenagear, porque o que tem ali está em mim, faz parte da minha ancestralidade, me pertence também, né? Eu me faço pertencente daquilo ali, homenageio da minha maneira. Só que as formas como eu coloco são olhares que se confrontam com os olhares tradicionais, né? Brincantes hoje eles estão num processo assim de resistência mesmo do trabalho comigo, porque eles após a apresentação, a primeira apresentação do Couraça, foi feito alguns vídeos por pessoas que foram passando, e como a gente está num momento assim de política, né? De muitos enfrentamentos, de muita acidez, né?
Então as pessoas elas captam as imagens da maneira, do ângulo que elas querem, e a imagem captada distante, ela não vai pegar a sutileza dos detalhes que tem no couro que é pintado em couraça, né? Então, se você capta a imagem distante e distorce essa imagem, vamos dizer o quê? Que é um capetão, né? Então isso vai dentro dessas figuras, né? Que são tidas aí no inconsciente coletivo, né? Essa coisa do capeta, disso, daquilo. Então, isso acabou tendo uma repercussão não muito positiva na comunidade. Porque eram os brincantes vestidos na roupa do Bumba Meu Boi, tocando para o capeta dançar. Né? Então, esses vídeos foram parar na comunidade, começaram a circular. Os brincantes que estavam acompanhando foram chamados pelos chefes do Bumba Meu Boi, e eles disseram que a partir daquele momento eles não poderiam participar levando o nome do boi. Né? E eles disseram, então tá, então a gente não participa com o nome do boi, a gente participa como pessoa física. E aí eles estão trabalhando dentro do couraça, né? Com a roupa do couraça agora, não mais como brincantes oficialmente, assim, como brincantes do Bumba Meu Boi. Você mudou a farda deles, então teve que mudar a farda? Sim, eles usam a camisa com o nome couraça, o nome da performance. Nossa Senhora. Essa etapa eu não soube. Pois é, essa etapa poucas pessoas sabem, na verdade, porque são enfrentamentos de mudanças de paradigmas e que vão mexendo em toda uma comunidade. Esses vídeos distorcidos, essas imagens foram parar em páginas de sensacionalista, de 70 mil seguidores, 8 mil pessoas falando mal do trabalho, né? Mas a performance é controversa, né? Então, ao mesmo tempo que isso gerou um aspecto que não foi muito favorável na vista de quem estava me deturpando, mas isso me trouxe prêmios depois, né? Fui reconhecido, assim, prêmio de melhor bailarino, de melhor caracterização, e o trabalho continua sendo convidado para participar das mostras, juntamente com toda a equipe. Então é o trabalho de resistir mesmo, a gente precisa respirar, né? E trazer esses novos olhares que podem impactar a comunidade, que vão gerar outros olhares sobre o fazer da arte. Porque eu estou buscando na tradição, mas eu não faço parte daquela comunidade. Eu estou fora da comunidade, a minha realidade é outra. Eu me insiro, eu busco, eu bebo daquela fonte e eu trago para o contexto em que eu vivo. Mas eu trago para homenagear, porque o que tem ali está em mim, faz parte da minha ancestralidade, me pertence também, né? Eu me faço pertencente daquilo ali, homenageio da minha maneira. Só que as formas como eu coloco são olhares que se confrontam com os olhares tradicionais, né? A noção de corpocidade, ela vem desse olhar sobre o patrimônio. Então, nós vamos analisar esse patrimônio cultural de São Luís. O patrimônio cultural compreende do material e imaterial. Tanto divino como couraça funde as duas instâncias, né? Quando eu venho para o patrimônio material, né, eu vou ver o acervo dos casarões que aqui são construídos no período da colonização. Então você vê o que? A sutileza dos detalhes dessa arquitetura, né? Então, dentro do estudo desse patrimônio, eu vou ver toda essa influência europeia. De onde que vem essa ideia? Por que a predominância
dos azulejos são azuis, por que que as portas elas são, a maioria das vezes, quadradas, por que que tem alguns arcos dentro das estruturas, como que essas escadas elas são projetadas, né? Qual é o material que usam, porque depois de um tempo da degradação do acervo arquitetônico, você vai vendo a parte interna. Sai aquela película, né? Aquela casca do casarão, e você vai vendo aquele barro. E aqui no Centro Histórico tem muitos casarões já que estão nesse processo de você conseguir ver o barro também, né? Então, dentro daquele barro, é barro misturado com óleo de baleia, misturado com farelo de ostra. Então você vê que aquilo ali tem uma impermeabilidade, por isso tem uma durabilidade. Esses casarões são muito antigos, né? E eles continuam firmes, né? Lógico que tem as restaurações, os processos. Mas eu comecei a ficar inquieto porque, ao mesmo tempo que eu, como artista daqui da cidade, eu vivia passando de um lugar para o outro, com esse tanto de casarão desabando e eu sem ter um espaço para ensaiar, uma sala para, né, e esses espaços fechados e os casarões caindo. Daí que vem essas primeiras inquietações sobre esse patrimônio, né? Esse patrimônio material, sobre esses casarões que estavam ali, esses jardins suspensos, sobre os telhados que vão fazendo outras imagens, né? Então, quando eu comecei a buscar essa relação entre corpo e patrimônio, corpo e cidade, eu comecei a buscar referências que cruzassem dança, o corpo com a arquitetura, né? E aí eu encontrei um material de duas pesquisadoras da Bahia. Uma é a Paola Berenstein, que ela é arquiteta, né? E ela cruza o seu pensamento com a... não recordo o nome dela agora, mas ela cruza o pensamento sobre essa ideia de corpo-cidade, né? O corpo com essa paisagem urbana. Comecei a buscar poéticas nesses casarões, primeiro na geometria deles. Olhar o casarão tal qual ele é e tentar fazer movimentos a partir da geometria de suas portas, dos seus casarões. Colocar a mão numa parede dessa e sentir a textura. O que essa textura ela te causa, né? Então eu fui olhando por aí, inicialmente buscando muito no material da arquitetura mesmo, buscando dentro da área da arquitetura, da paisagem, né? Em que eu fui encontrando mais sobre esse acervo, sobre alguns materiais também disponibilizados, impressos e digitais pelo IFAM. Eu fui buscando dentro do IFAM essa pesquisa sobre esses casarões. Qual é a origem deles, né? Por que eles são assim? Por que eles estão alinhados dessa maneira? Tem casarões aqui, tem ruas aqui em São Luís que tem, por exemplo, Rua do Sol. A Rua do Sol, ela tem esse nome porque ela é projetada em setembro. Setembro, a Rua do Sol, se você olha, você vai ver o sol, o pôr do sol exatamente na linha da rua, né? Então o sol ele vai se pondo ali. Então, a Rua do Sol por causa do pôr do sol de setembro, que é exatamente ali na direção da rua, né? Então o Beco Catarina Mina, a Rua Portugal, a Rua do Giz,
todos esses nomes de ruas têm a ver com a história dessa cidade. Né? Quem foi Catarina Mina? O que o beco é da Catarina Mina? Né? O que é a Rua do Giz? Por que é essa outra rua? Onde estamos é a Rua Portugal. Então, tudo isso tem um significado. E eu fui encontrando esses significados dentro do mapeamento do IFAM. Outra parte do nosso patrimônio cultural, que é a parte do imaterial, que hoje já é reconhecido como tambor de crioula e o Bumba Meu Boi. A Festa do Divino ainda não está nesse rol aí, mas acho que não demora muito para entrar. Mas já dá para ver nesse material o que é produzido também pelo IFAM a respeito disso. Porque além do IFAM, dentro da universidade tem o Ferret, que é da área da antropologia, que ele visita muitos os terreiros, que ele conhece profundamente essas histórias sobre a Festa do Divino, né? Então eu fui buscando ali os escritos dele e eu fui identificando algumas etapas que eu participava, né? Algumas simbologias também, que aí eu pego essas simbologias e vou para o campo da semiótica, né? Fazer a fusão disso, né? Então a Festa do Divino, que ela tem essas influências dessas ancestralidades luso-brasileira e afro-brasileira, e o Bumba Meu Boi, que vem dessa ligação indígena, né? O Bumba Meu Boi ele vai surgir dentro das comunidades indígenas. Então, os caboclos, as penas, tudo aquilo é dentro dessa linhagem, que também faz parte da nossa ancestralidade, né? Que é o traço do índio, que é marcante aqui. Então, as passadas do couraça, as passadas dos brincantes, tem a ver com os índios, né? Que é um material que atualmente me interessa muito, essa outra parte da ancestralidade, e é por onde eu estou já caminhando os próximos passos, pegando essa parte mais indígena.